Então, turma, na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre origem da cidadania. Ou seja, nós vamos falar sobre como surgiram as primeiras formas de cidadania. Para a gente conseguir esse conhecimento, nós vamos precisar falar sobre a Grécia Antiga. Então, me acompanhe lá na página 8. Os gregos dos tempos antigos alcançaram notável desenvolvimento no campo político. Entre eles, podemos encontrar as primeiras formas de se exercer a cidadania. Também podemos encontrar entre os gregos antigos as origens de uma forma de governo conhecida como democracia, tá? Guardem essa palavra aí, democracia, porque já nós vamos falar mais sobre ela. Vamos para a página 9. Na Grécia Antiga. A história da Grécia Antiga é bem longa e complexa. Então, depois vocês vão ler aí, alguns pontos importantes na página 9. Depois a tia vai dar um tempinho para vocês poderem ler, né? Quem ainda não leu, porque a tia sempre coloca as páginas antes da atividade, vocês vão lendo e a tia vem explicando de forma geral o conteúdo. Então, lá embaixo tem um subtítulo, Elade. Considerando os principais pontos de partida lá da história da Grécia Antiga, é possível perceber que nós estamos tratando de um período bastante longo. Então, nós já sabemos que quando nós estamos falando nesse momento sobre a cidadania lá na Grécia Antiga, estamos falando de uma história longa e complexa, de um período bastante longo. E precisamos ter em mente que os historiadores, sempre trabalham com recortes. E nós estudaremos os aspectos da Grécia Antiga quando essas cidades da Grécia Antiga estavam vivendo o apogeu. O que é o apogeu? É o auge, o mais alto grau de prosperidade. Então, sobre os conteúdos que nós iremos falar hoje na Grécia Antiga, eles estavam tendo esses acontecimentos quando eles estavam no auge, quando eles estavam num alto grau de prosperidade, ou seja, estava tudo muito bem. Naquele período, a vasta região compreendida pela Grécia Antiga era chamada pelos próprios gregos antigos de Elade. Como você vai observar aí no mapa, o que chamamos de Grécia Antiga corresponde, portanto, a um conjunto de cidades-estado. Então, aí no número 1, você vai completar com cidades-estado. Política em Atenas. Em algumas cidades-estado, especialmente em Atenas, desenvolveu-se uma forma de governo bem diferente e inovadora, quando comparada com as formas de governo de outras sociedades antigas. Essa forma de governo chama-se democracia e baseava-se na participação dos cidadãos. Então, vamos lá. Quando eu falo para vocês da forma de governo democracia, eu estou falando de uma forma de governo que tem base na participação dos cidadãos. Todos entenderam essa parte? Sim? Então, vamos continuar. A maior parte lá da sociedade ateniense era formada por comerciantes, camponeses e artesãos. Uma outra parte da população era constituída por estrangeiros, que eram chamados de metecos, e também tinham os escravizados, que correspondiam a cerca de 1/4 dessa população. Página 11. Porém, não eram todas essas pessoas que podiam participar da vida política de Atenas. Isso ocorria porque aquela cidade-estado
era governada por um grupo social que tinha muitos privilégios, a aristocracia, composta de grandes proprietários rurais. Os aristocratas, portanto, controlavam a vida política em Atenas. Muito embora eles já tivessem uma forma de governo como democracia, não eram todos os cidadãos da cidade-estado de Atenas que podiam participar lá da vida política. Só os aristocratas, só o grupo social que tinha mais privilégio. Por quê? Porque eles eram proprietários rurais, porque eles tinham maior valor, maior renda, né? Como nós já vimos em outras aulas. Vamos falar sobre exercendo a cidadania nos tempos antigos. Com o tempo, os grupos passaram a demonstrar descontentamento com os rumos da vida política controlada pelos aristocratas. Então eles começaram a não gostar dos rumos que estavam sendo tomados, do jeito que a política estava sendo conduzida naquela cidade pelos aristocratas. E depois de uma série de reformas nas leis existentes, um dos legisladores e magistrados em Atenas conseguiu implantar leis que garantiam a participação política a todos os habitantes que fossem considerados atenienses. Então vamos lá. Começamos lá com a forma de governo democracia, sendo que nem todo mundo que era considerado cidadão podia participar. Apenas os proprietários rurais, apenas as pessoas que fossem, aristocratas. Agora não. Todos os cidadãos começaram a não gostar da forma de governo que eles estavam fazendo. Foram, então, renovadas as leis, reformadas as leis, e uma pessoa, um magistrado, conseguiu implantar a lei que agora todos iriam participar. Agora sim, todos os cidadãos daquela cidade-estado vão poder participar da vida política. E é por isso que nós podemos dizer que a Grécia Antiga é um dos locais de origem da cidadania e da reforma de governo, denominada democracia. Então, sabendo isso, mas quem era o cidadão? Agora todos os considerados cidadãos em Atenas vão poder participar da vida política. Mas quem eram os cidadãos? Nem todo mundo era considerado cidadão em Atenas. Apenas os homens adultos, filhos de mães e pais atenienses, eram cidadãos. Os escravizados, as mulheres e os estrangeiros não eram considerados cidadãos e não podiam participar da vida política. Então, essa base de que todos os cidadãos que fossem filhos de mães e pais atenienses. Todos os cidadãos homens que fossem filhos de mães e pais atenienses. Tá? Então, hoje, vimos aí então que as reformas de Clístenes, agora todos iriam poder falar e propor reformas. Eles faziam isso de modo direto, ou seja, sem eleger representantes. Todos os cidadãos se expressavam e votavam nas ideias e leis que considerassem mais inadequadas. Então agora todos os cidadãos podiam participar. Eles não elegiam um representante para falar por eles. Não, todos podiam ir lá, todos podiam debater. Lembram lá da abertura do capítulo? Lembram que nós vimos semana passada? Não tem um representante. Todos os cidadãos podiam ir lá e colocar as suas ideias. Sendo que os cidadãos eram os atenienses, mas os homens. Podem ver que não tem mulheres, não tem idosas, são homens, filhos de pais e mães atenienses. Gravem isso, hein? 13.
Em Atenas, portanto, havia participação política direta. Não havia um representante dos cidadãos nas assembleias. Era o que os historiadores chamam de democracia direta. Hoje, a democracia, que é a forma de governo do Brasil, é representativa. E isso significa que os cidadãos devem comparecer às urnas de tempos em tempos para votarem seus representantes na política. As decisões políticas tomadas pelas pessoas que exercem esses cargos devem representar a vontade dos cidadãos. Prestem atenção nisso, nós já falamos sobre isso agora há pouco. Ó. As decisões políticas tomadas pelas pessoas que exercem esses cargos devem representar a vontade do cidadão. Então, quando eu vou dar o meu voto a alguém, quando eu vou escolher alguém para fazer um voto, eu preciso saber se essa pessoa vai me representar. Se o que essa pessoa vai fazer, se a maneira que essa pessoa se coloca, me representa. Se eu vou aprovar as atitudes dessa pessoa. Tudo bem? E hoje, quem é o cidadão? Hoje, todos nós brasileiros somos considerados cidadãos, no sentido de que temos direitos e deveres sem distinção. Por isso, deveríamos ter completo acesso aos direitos sociais, civis e políticos. Quer ver um exemplo? Atualmente, todos têm o direito de votar e de serem votados. Mulheres, idosos, analfabetos, indígenas, afrodescendentes. O respeito pela diversidade e pelos diferentes grupos sociais devem estar presentes nas práticas da cidadania. 14. É possível exercer a cidadania em pequenas ações do nosso cotidiano. Todas as ações que contribuem para um mundo melhor podem ser consideradas práticas da cidadania. Viver em sociedade não é nada fácil. Portanto, se cada um contribuir um pouquinho, o nosso dia a dia pode ficar melhor. Igual ou diferente? Hoje no Brasil, o conceito de cidadão é igual aos que denominavam quem eram os cidadãos na Grécia Antiga? Diferente. Então podem escrever aí, diferente. Letra A e letra B do jogo rápido, nós vamos ver dois exemplos que mostram a prática da cidadania no cotidiano. Manter a sala de aula limpa e bem organizada para que todos os alunos possam usar bem o espaço. Entrar em contato com a prefeitura para pedir o recolhimento do lixo nas margens de um rio localizado em seu município. Então aí nós temos dois exemplos de cidadania do nosso cotidiano. Um no espaço onde nós estamos agora, que é a nossa escola, e outro no espaço que nós estamos sempre, um espaço em comum, ruas, municípios, tudo aquilo que é um bem comum da sociedade. Pense em outros dois exemplos de prática de cidadania no seu cotidiano e registre a seguir. Então você vai ver aí, vai pensar dois outros exemplos de prática da cidadania, de como você pode exercer a sua cidadania e vai colocar aí. Agora, na atividade de fixação, o que chamamos de Grécia Antiga corresponde, portanto, a um conjunto de cidades-estado. 2. Em Atenas havia participação política direta. Não havia representantes dos cidadãos nas assembleias. Era o que os historiadores chamam de democracia direta. Democracia direta. Em Atenas, a forma de governo chamava-se democracia e baseava-se na participação dos cidadãos. Então, aí no número 3, você vai completar com democracia e participação. E 4 é o que fala sobre a nossa forma de governo. Então, é muito importante que vocês saibam isso. Não que vocês decorem, não. O importante é que vocês tenham esse conhecimento.
é que isso faça parte do conhecimento adquirido por vocês. A democracia, que é uma forma de governo do Brasil, é representativa. Isso significa que, de tempos em tempos, os cidadãos devem comparecer às urnas para votar em seus representantes na política, tá? Então, a forma de governo do nosso país, ela é democrática, é a democracia e se baseia na participação do cidadão. E não se esqueçam que a pessoa na qual você deposita o seu voto, você deposita a sua confiança, as decisões que forem tomadas por essa pessoa precisam representar a sua vontade, precisam representar a vontade dos cidadãos. Tudo bem? Todos entenderam? Sim. Com alguma dúvida referente ao assunto? Não. Não mesmo? Qualquer coisa é só falar, hein? Vocês aí de casa, então, também, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Precisando, volte o vídeo, pause, veja novamente, para que você consiga responder todas as atividades, tudo bem? Um grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.